Agora nós vamos falar sobre eleições, corrida presidencial, Elivaldo Barbosa. Pesquisa Datafolha deu uma sacudida, inclusive, nos bastidores aí, Elivaldo. É um momento importante porque agora estamos aí às vésperas das convenções partidárias, já se fala em muitos realinhamentos de candidatos, de pré-candidatos, de conversas, e o cenário agora não deixa de ser assim, uma boa oportunidade para análises de projeções para a campanha eleitoral. Vamos ver aqui os números do Datafolha. Vou pedir aqui licença ao Délio e ao Fenelon Rocha para a gente ver aqui os números do Datafolha e aí trazer os detalhes para você que nos acompanha aqui no nosso Eleições 2018. Pesquisa Datafolha mostra que na corrida presidencial, o ex-presidente Lula segue na liderança com 30% dos votos, das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 17%, Marina Silva 10%. Na quarta colocação, aparece o pré-candidato pelo PSDB e o pré-candidato pelo PDT, ambos empatados tecnicamente, Geraldo Alckmin, 6%, Ciro Gomes, 6%, e Álvaro Dias aparece com 4%, o candidato pelo Podemos, Álvaro Dias. Bom, isso com Lula na disputa, vamos lembrar, hein? Manuela Dávila, do PCdoB, tem entre 1% e 2%. E Rodrigo Maia, do DEM, tem entre 1% e 2%. 21% dos entrevistados não se decidiram ainda, vão votar nulo ou branco. Está aqui, 21% ainda não sabem em quem votar. Esses números, Elivaldo Barbosa, reforçam a ideia de que o ex-presidente Lula é ainda o favorito para essa disputa, se conseguir se candidatar. De certa forma, até justifica, embasa a postura do PT de não admitir, não é, Joelson? Não admitir é um plano B. O plano é a candidatura de Lula, mesmo com todas as dificuldades, com todos os empecilhos jurídicos. Politicamente, ele continua navegando bem no eleitorado brasileiro, é o candidato mais forte e desenha-se aí uma disputa entre Lula e Bolsonaro, os candidatos mais competitivos da disputa. Agora, é o cenário a ser confirmado ainda, porque tem mais dificuldades, mais incertezas do que certezas em relação à pré-candidatura do petista. Délio Rocha, o nome de Lula ainda é o mais lembrado pelo brasileiro na hora de escolher um candidato, um presidente da República. Délio. Pois é, Joelson, olha, depois da greve dos caminhoneiros, essa é a primeira pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Eu até esperava, Joelson, que houvesse mudanças mais significativas, mas não foi o que ocorreu. O ex-presidente Lula continua liderando, oscilou apenas 1 ponto para baixo em relação à pesquisa anterior. Bolsonaro também se consolida em segundo, né? E sem a presença de Lula, ele é o primeiro. Agora, o que chama atenção também, Joelson, é que o candidato do MDB, o candidato do presidente Michel Temer, Henrique Meirelles, ele está muito mal, está com um desempenho muito ruim, quer dizer, ali na faixa de 1%. Isso mostra, viu, Joelson, que o governo e os partidos de centro vão ter dificuldades em viabilizar candidaturas. E aí não só Henrique Meirelles, mas também Rodrigo Maia, que oscila entre 1% e 2%, quer dizer, é muito pouco para quem ocupa o cargo de presidente aqui da Câmara Federal, Joelson. Agora vamos para um outro cenário, este sem o ex-presidente Lula, que é o mais provável, vamos dizer assim, na medida em que ele está condenado em segunda instância e preso em Curitiba. O segundo cenário, com Lula fora da disputa, tem Bolsonaro na primeira posição, com 19%, Marina Silva em segundo lugar, com 15%, e Ciro Gomes herdando parte desses votos, aparecendo em terceiro lugar, com 10%, o pré-candidato pelo Partido Democrático Trabalhista. No quarto lugar fica com o candidato ou pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, vamos ver. Temos aí então Ciro Gomes com 10%, Geraldo Alckmin 7%, variando pouco. Álvaro Dias 4% e no caso aqui, Fernando Haddad pelo PT com apenas 1%. Não sabem, não opinam, votam branco, votam nulo, 33%. Ou seja, sai de 21 para 33 quando o Lula não está na disputa, Elivaldo Barbosa. E aumentou em relação ao levantamento anterior, que saiu de 28, foi para 33, é de fato o vencedor na disputa, é o quem não sabe, quem não opina, é exatamente essa grande
grande percentual de eleitores ainda que não definiram o seu voto, a sua intenção de voto. Mas de quem está na disputa, mostra aí uma tendência de consolidação ou de liderança do pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro. E chama a atenção mais ainda o desempenho da pré-candidata Marina Silva. Pré-candidata Marina Silva, que já ela começa a aumentar aí os seus assédios, aquela ação mais de procurar em torno dela surgir um palanque mais robusto para disputar a presidência da República, considerando aí o número que apareceu para ela de intenção de voto nesse levantamento do Datafolha. Aproveitando a deixa de Elivaldo Barbosa, Fenelon Rocha, quem é o nome do centro aí que se beneficia com esse novo cenário, visto que Geraldo Alckmin parece que não muda muito de patamar? Como é que você viu esses números do Datafolha? Bom, Joel, a gente vai tendo, se consolidando na direita, Jair Bolsonaro, e que se beneficiou, inclusive, desse movimento dos caminhoneiros. Como eu disse, o Délio, esperava-se uma mudança de cenário. Não mudou tanto, mas tem um detalhe que não foi destacado, nem mesmo pela Folha de São Paulo, que é o voto espontâneo. O voto espontâneo, pela primeira vez, esse Jair Bolsonaro, que tanto apoiou a greve dos caminhoneiros, pela primeira vez ele aparece no voto espontâneo à frente de Lula, 12 contra 10%. Quanto ao centro, o que se esperava num horizonte de 3 meses atrás, é que Geraldo Alckmin deslanchasse, crescesse e atraísse esse voto meio órfão que nós temos no espectro ideológico do centro. Quem é que está se destacando? Marina Silva. Uma Marina Silva que, quando se vai para a simulação de segundo turno, mostra um bom desempenho com praticamente todo mundo. E essa Marina Silva, que já tinha feito um movimento para o centro, já em 2014, quando se aliou a Eduardo Campos, e depois, quando no segundo turno fez uma opção contrária a Dilma Rousseff, uma Dilma Rousseff que tinha sido muito hostil, muito agressiva contra a própria Marina. Então, essa Marina vai se credenciando no centro, ainda mais, Joelson, que ela tem interlocutores, vamos dizer assim, pessoas do suporte dela que tem um bom diálogo com o centro. Exemplo, Guilherme Leal, que é o presidente da Natura, que é uma referência para ela no segmento empresarial, e Eduardo Gianetti, que é uma referência para ela no que tange a formulação da política econômica, Joelson. Pois é, e Eduardo Gianetti, que inclusive tem um modelo de política econômica baseado no tripé macroeconômico, que é muito agradável ao mercado, né? Então ele tem realmente uma confiança do mercado, um acadêmico, Eduardo Gianetti da Fonseca. Vamos ver então como é o cenário do segundo turno. Vamos ver como é que fica o cenário do segundo turno para as eleições. Alguns dos cenários do segundo turno para a gente entender mais ou menos como é que está essa disputa. Se o segundo turno for entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula vence 49% contra 32% do candidato do PSL. Esse aí seria a disputa entre Lula e Bolsonaro. Brancos e nulos, 17%, não sabe 1%. Portanto, Lula ganharia em segundo turno de Jair Bolsonaro se tivesse o direito de disputar as eleições. Em um outro cenário, vamos ver aqui, onde nós temos aqui, vamos ver, Luiz Inácio Lula da Silva disputando com Marina Silva. 46% para Lula, 31% para Marina. Mais uma vitória do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. 21% é a quantidade de votos brancos e nulos. Não sabe, 1% é a pesquisa Datafolha neste possível cenário entre Lula e Marina Silva. Vamos agora ver Marina e Bolsonaro. Quem vence entre Marina Silva e Jair Bolsonaro? Marina Silva vence 42% contra 32% de Jair Bolsonaro. Portanto, Jair Bolsonaro perde para Marina Silva, perde para Lula no segundo turno e Marina Silva perde só para Lula. Brancos e nulos, 24%, não sabem, 2% nessa corrida presidencial em segundo turno, no cenário pesquisado pelo Datafolha. Vamos a mais números? Não, são esses, tá ok. Então, vamos então para os comentários de Délio Rocha em relação a essa performance. Eu quero chamar a atenção para a performance de Marina Silva, porque num segundo turno contra Jair Bolsonaro, que são os dois candidatos que teriam o direito de disputar as eleições, ela vence, Délio Rocha.
Pois é, Joelson, ela só perde para o ex-presidente Lula, que muito provavelmente não vai estar na disputa eleitoral este ano. Então ela vence Jair Bolsonaro, ela vence Ciro Gomes, ela vence todas as disputas em que ela está no segundo turno, em todas as simulações feitas pelo Datafolha. Marina Silva vence com exceção de Lula, e Lula não deve ser candidato. Agora, Joelson, por outro lado, o deputado Jair Bolsonaro não ficou nada feliz com essa pesquisa, porque Bolsonaro tem um desempenho muito ruim no segundo turno. Ele só vence Fernando Haddad, do PT, que é uma figura ainda desconhecida nacionalmente. Ele empata com Geraldo Alckmin, perde para Ciro Gomes e perde para Marina Silva. Quer dizer, um desempenho ruim para o candidato que lidera no primeiro turno, Joelson. Fenelon Rocha, esse desempenho de segundo turno reforça ainda mais, faz jogar um olhar ainda mais cuidadoso sobre Marina Silva, principalmente daqueles que você definiu como órfãos de candidatos? É como disse o Elivaldo, agora vai sobrar assédio sobre Marina Silva, porque ela mostra uma consistência na votação popular que ela tem, apesar do pouco apoio político que ela vem acumulando, ela mostra uma resposta popular muito forte. E uma resposta popular traduzida nesse segundo turno, onde ela só perde para Lula, ganha de todos os outros, em alguns casos com razoável folga. Então, isso reforça sim essa tendência. Geraldo Alckmin tem um prazo muito curto, ele tem a Copa do Mundo, vamos dizer assim, para mostrar uma reação. Senão, a gente vai ver aqueles candidatos tipo Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Flávio Rocha, se decantando por uma alternativa mais palatável, que pode ser Ciro ou Marina, mas nesse cenário estaria mais para Marina. Então, Fenelon Rocha, se eu bem entendi a sua colocação, algumas candidaturas vão se desfazer, algumas pré-candidaturas. Essa é a tendência. Então, a gente vai ter um cenário bastante... Lembre-se que há uns 6 anos se dizia assim, 2018 vai ser como 89, 22 candidatos. Não, a gente tem hoje ainda uns 20 candidatos, mas esses candidatos, uma boa parte deles vai simplesmente desaparecer com alguns nomes se decantando por outros. E por isso que eu estou citando Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Flávio Rocha. É muito provável que esses candidatos se decantem por uma alternativa de centro. Assim como a gente tem a possibilidade de Guilherme Boulos, Manuela Dávila, se decantarem por uma alternativa da centro-esquerda, que pode ser Ciro Gomes. Agora, Elivaldo, Délio e Fenelon, eu vou trazer números agora para você que mostram que o cenário não muda tanto da última pesquisa Datafolha para esta pesquisa. Vamos ver aqui as informações em cartela. A informação que nós temos, se nós compararmos a última pesquisa do dia 30 de abril e de junho deste ano, mostra que Lula tinha 31% em abril, 30% em junho. Jair Bolsonaro tinha 15% em abril, 17% agora em junho. Ou seja, sobe aí 2 pontos, Lula perde 1 ponto, né? Isso no cenário com Lula. Marina Silva tem 10% em abril, mantém os 10% em junho, neste mesmo cenário com Lula. Então você tem aí mais ou menos uma coisa meio congelada. Em abril, 6%, em junho, 6% Geraldo Alckmin. Ciro Gomes, de 5% em abril, passa para 6% em junho, e Álvaro Dias, de 3% em abril, passa para 4% em junho. Está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, né? Correto. Olha só aí como fica a candidata Manuela Dávila, né? Variando de 1% a 2% em relação à pesquisa anterior. Como você disse mesmo, é uma situação que não muda. E agora, como a observação da Copa do Mundo, a tendência é esse quadro também não sofrer grandes alterações. E é como disse aí, antes de entrar aqui, Joel, só de vir aqui para o estúdio, um eleitor atento, um especialista em eleição. Olha, essa é uma situação de momento. De momento. Isso não representa o que vai acontecer de fato na urna no dia 3 de outubro. A
campanha eleitoral ainda não começou, as convenções serão um momento, elas representarão um momento importante para tentar aquecer o início da campanha, mas os 45 dias aí sim serão importantíssimos, decisivos para a sorte dos candidatos e, claro, para a opção que o eleitor vai ter na hora de definir o seu voto. E no cenário sem Lula, será que muda muito a diferença entre a última pesquisa e a pesquisa que foi divulgada agora? Vamos aos números aqui para você entender. Na última pesquisa, Jair Bolsonaro, feita em abril, Jair Bolsonaro tinha 17%, sem Lula, hein? 19% agora em julho, subindo, portanto, 2 pontos percentuais. Na margem de erro, né? Na margem de erro, ou seja, você tem aí praticamente a mesma coisa. No dia 15 em abril, 15% para Marina Silva, em junho, 15% para Marina Silva sem Lula. Ou seja, com Lula ela tem 5% a menos. Sem Lula ela ganha 5% dos votos, tanto na pesquisa de abril quanto na de junho. Ciro Gomes, sem Lula, tinha 9% em abril, 10% agora em junho, também dentro da margem de erro, Elivaldo Barbosa. E na outra página, em abril, Geraldo Alckmin tinha 7%, em junho também 7%. Álvaro Dias tinha 5% em abril, 4% em junho. E Fernando Haddad, do PT, 2% em abril, 1% em junho. Portanto, pouquíssimas variações, praticamente congelado o cenário, com Lula ou sem Lula, a situação tem sido essa daí. Elivaldo, isso é um sinal de quê? De mais incertezas? É claro, e ninguém muda de estratégia, né? O PT vai registrar a candidatura do ex-presidente Lula, vai esperar posicionamento da Justiça Eleitoral, que provavelmente vai indeferir o pedido, provavelmente, essa é a tendência, considerando aí a legislação da ficha limpa, e da mesma forma os outros candidatos. Geraldo Alckmin, apesar do baixo desempenho, já vai abrir mão da candidatura? Qual será o rumo do PSDB, que é um partido grande, forte, e o MDB, que tem um capital do tempo eleitoral de TV, é um partido grande, que está no poder? Qual vai ser o rumo do MDB? Quais serão os passos do pré-candidato Henrique Meirelles, que começa aí sem nem sequer pontuar nas pesquisas? Então, é o momento que vai ficar mesmo para julho, aí, para as convenções e início da campanha. Aumenta a indefinição, meu caro Fenelon Rocha? Olha, a gente tem uma estabilidade nesse ceticismo do eleitor. Um eleitor que, como você mostrou, em alguns cenários, 34% diz não tem um candidato. Então, a gente tem essa estabilização por baixo, uma estabilização que talvez seja o grande desafio das candidaturas deste ano. Sensibilizar o eleitor, trazer o eleitor para dentro da campanha, fazer com que ele escolha uma das alternativas. Nesse cenário, a gente está vendo que o eleitor ainda continua distante da discussão política, distante das opções principais que a campanha oferece. Délio Rocha, a pesquisa diz que 30% dos eleitores votaria no candidato que Lula indicasse. Lula, apesar de não ser candidato, não poder ser, é o cabo eleitoral dos sonhos de muita gente, né, Délio? Isso mesmo, Joelson. Mesmo preso, mesmo que não vá ser candidato à presidência da República, Lula vai influenciar, sim, nessa campanha de 2018. O candidato que ele indicar ou que ele apoiar, certamente vai somar um reforço muito grande na corrida presidencial. Agora, pegando esses números aí, Joelson, a gente observa que em relação ao levantamento anterior do Datafolha, quer dizer, Lula caiu 1 ponto, Bolsonaro caiu 2, Marina ficou estável, Alckmin ficou estável, Ciro Gomes cresceu um pouco. O que a gente percebe é que Marina Silva, ela até... O maior desempenho dela nesse levantamento se deu no segundo turno. A maior façanha dela foi no desempenho de segundo turno, porque no primeiro turno ela ficou estável. Agora, eu conversei com algumas pessoas aqui, aliadas de Ciro Gomes, e a expectativa, viu, Joel, seria de que Ciro Gomes tivesse um desempenho melhor na pesquisa que foi divulgada ontem pelo Datafolha, porque a tendência de Ciro Gomes era de subida, então se esperava mais. Agora, Joelson, em relação a Marina Silva, é bom que a gente diga que hoje ela não tem aliança com nenhum partido forte, né? Ela vai precisar sim se aliar com algum partido com grande bancada aqui no Congresso Nacional para que ela tenha tempo de TV, porque por enquanto a estratégia dela até funciona, ela pouco aparece, se a gente acompanhando aí, a gente vê que Marina Silva ela está mais na vitrine, ela viaja menos do que outros candidatos, então ela vai ter durante as eleições, durante a campanha na TV, talvez que se aliar, ter uma estrutura partidária boa. Joelson.